Este é o gráfico de uma função de x. É fácil perceber que a função está crescendo aqui, aqui e ali. Nesta parte ela está decrescendo e nesta outra parte a variação é muito pequena. É nisso que estamos interessados neste vídeo, em estudar como a função varia. Mas somente dizer que ela é crescente ou decrescente é muito pouco e não responde a perguntas mais elaboradas, como se a função está crescendo, quão rápido ela está crescendo? Ou qual é o ponto exato em que ela para de subir e começa a descer ou vice-versa? O objetivo a partir de agora é encontrar uma forma matemática de quantificar com números essas ideias de crescente e decrescente. A boa notícia é que já aprendemos a fazer isso há muito tempo, quando estudamos a função do primeiro grau, que é aquela função do tipo y igual a ax mais b e que tem o gráfico em forma de reta. Pelo fato de que as funções podem ser representadas por gráficos, variação é o mesmo que inclinação, tanto que esse parâmetro a da função do primeiro grau tem dois nomes, taxa de variação e coeficiente angular, porque ele controla ao mesmo tempo a variação da função e a inclinação do gráfico. Calculamos o valor de a escolhendo dois pontos distintos da reta e dividindo o aumento na vertical entre um ponto e outro pelo correspondente aumento na horizontal. Os aumentos vertical e horizontal geralmente são abreviados por ΔY e ΔX. O resultado dessa divisão é exatamente o número que quantifica a variação da função. Quanto maior o valor de a, mais a função varia, então mais inclinada é a reta. Quanto menor for o a, menor é a inclinação. Se a for igual a zero, a função é perfeitamente horizontal, e quando a é negativo, a função está inclinada para baixo. É essa a ideia que queremos transportar para outras funções. Vamos usar como exemplo a função x². A grande diferença que aparece aqui é que, enquanto na função do primeiro grau a inclinação era a mesma em todos os pontos, na função x² a inclinação é diferente em cada ponto do gráfico. Então vamos ter que escolher um ponto específico e calcular a inclinação apenas naquele ponto. Lembrando que todos os pontos dessa função têm como coordenadas x e x², vamos começar escolhendo o ponto 2, 2². A estratégia para encontrar a inclinação nesse ponto é encostar nele uma reta, e a inclinação dessa reta será a inclinação da função no ponto. Mas é claro que não basta fazer qualquer reta que passe pelo ponto, porque existem infinitas possibilidades. A que queremos é a reta tangente, que é aquela reta que numa região do gráfico próxima ao ponto 2, 2² encosta apenas nesse ponto. E é também a reta que, olhando bem de perto, mais se parece com o gráfico da função. A palavra tangente vem de tocar, já que localmente essa reta não cruza o gráfico, mas apenas o toca em um único ponto. Então, basta calcular o coeficiente angular dessa reta tangente. O único problema é que para fazer isso, precisamos de dois pontos da reta, mas só temos um, que é o ponto 2, 2². Se tentarmos fazer aquela mesma divisão, ΔY sobre ΔX, vamos acabar com 0 sobre 0, já que em um só ponto não existe aumento horizontal nem vertical. Para resolver esse problema, vamos aproximar a reta tangente por uma outra reta que cruze o gráfico em dois pontos. Um deles, o ponto em que estamos interessados, 2, 2², e o outro um ponto um pouco mais à frente. A coordenada horizontal desse novo ponto será 2 mais um acréscimo, que vamos chamar de h, e a coordenada vertical 2 mais h². O nome dessa nova reta é secante, que significa cortar, já que essa reta corta o gráfico cruzando em mais de um ponto.
Então vamos calcular a inclinação da reta secante, fazendo ΔY sobre ΔX. O aumento em y é a diferença entre as coordenadas verticais, 2 mais h² menos 2². E o aumento em x é a diferença entre as coordenadas horizontais, que é apenas aquele acréscimo h. 2 mais h² será expandido em 2² mais 4h mais h². 2² e menos 2² se cancelam. Colocamos o h em evidência. O fator h no numerador é cancelado com o h no denominador. E então o resultado é 4 mais h. Essa é a inclinação da reta secante, que é uma aproximação para a reta tangente. E ela seria uma aproximação melhor se o segundo ponto estivesse mais próximo ainda do primeiro, ou seja, se o acréscimo h fosse menor. E quanto menor for o h, melhor será a aproximação. Então queremos que ele tenha o menor tamanho possível. É claro que não podemos tornar o h igual a zero, porque nesse caso o ΔX seria zero e cairíamos no problema do zero dividido por zero. Mas podemos torná-lo infinitamente próximo do zero, calculando o limite dessa expressão quando h tende a zero. Lembre-se que perguntar qual é o limite dessa expressão é perguntar de qual valor a expressão 4 mais h se aproxima à medida que h se aproxima de zero. A resposta é 4, que é precisamente a inclinação da reta tangente, que é a inclinação do gráfico da função no ponto 2, 2². Ou, em outras palavras, a taxa de variação instantânea dessa função nesse ponto é igual a 4. Isso significa que, partindo do ponto 2, 2² e andando para frente uma distância dx muito pequena, o correspondente acréscimo dy do gráfico será 4 vezes o dx. Agora, falando sobre a conta que fizemos, veja que houve um momento em que dividimos por h e depois fizemos o h se aproximar de zero, mas isso não quer dizer que dividimos por zero, o que é impossível. Acontece que, por estarmos calculando o limite, o h nunca é exatamente igual ao zero. Ele apenas está muito, muito próximo do zero, o que permite que essa conta seja feita. E é com essa conta que surge a notação dy sobre dx. Ela é uma forma mais resumida de escrever o limite de ΔY sobre ΔX quando o acréscimo ΔX tende a zero. Os d's fazem o mesmo papel dos deltas, porém em um contexto infinitesimal. Enquanto delta representa uma variação qualquer entre dois pontos, o d representa uma variação infinitamente pequena. Agora veja, no ponto em que x é igual a 2, a inclinação do gráfico é 4. Fazendo a mesma conta no ponto x igual a 3, vamos encontrar uma inclinação igual a 6. No ponto x igual a 4, a inclinação será 8. E parece que existe um padrão, porque para esses valores a inclinação está sendo o dobro do valor de x. Para confirmar se isso de fato acontece, em vez de calcular a inclinação quando x tem um valor específico, vamos calcular a inclinação para um valor de x qualquer, usando os pontos x, x² e x mais h ao quadrado. Chegamos em 2x. Então, de fato, nessa função, a inclinação do gráfico em um ponto qualquer é igual ao dobro da coordenada x daquele ponto. Agora percebam uma coisa. Se, para cada valor de x, vamos ter uma inclinação diferente, então a inclinação é uma nova função de x, derivada da primeira. E é talvez por isso que a essa nova função foi dado o nome de derivada. A derivada de x² é 2x.
Tudo isso que fizemos com a função x² pode ser feito com uma função genérica. Queremos calcular a inclinação, ou melhor, o coeficiente angular, da reta tangente ao gráfico da função em um ponto qualquer que terá as coordenadas x, f de x. Para nos ajudar a chegar lá, traçamos a reta secante que passa pelo ponto x, f de x e por um outro ponto x mais h, f de x mais h. E calculamos a inclinação dessa reta pela divisão do aumento vertical, f de x mais h menos f de x, pelo correspondente aumento horizontal, h. Depois fazemos a reta secante se aproximar da reta tangente por um processo de limite quando h tende a zero. E o resultado dessa conta é o coeficiente angular da reta tangente ao ponto x, f de x. E, portanto, de uma forma geral, o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h é a derivada da função calculada em um número x. As notações comuns para a derivada são dy sobre dx, ou df de x sobre dx, e y' ou f' de x. Conceitualmente, a derivada é a forma mais precisa que temos de medir a variação de uma função, já que ela fornece a taxa de variação instantânea em cada ponto do gráfico. E veja que a derivada tem, em uma função qualquer, o mesmo papel do coeficiente angular nas funções do primeiro grau, quanto ao seu valor, em especial seu sinal. Porque a derivada é positiva nos trechos em que a função é crescente, é negativa onde a função é decrescente e é igual a zero principalmente em duas situações: nos pontos em que ela muda entre crescente e decrescente, e na função constante, que por ser uma reta horizontal tem inclinação igual a zero. Devemos fazer uma observação. Quando traçamos a reta secante, que passa por um segundo ponto, e fazemos ela se aproximar da reta tangente, essa aproximação deve ser igual pelos dois lados, ou seja, independente se escolhemos o segundo ponto à direita ou à esquerda do primeiro. Veja que isso não é algo novo, porque essa já é uma condição para que o limite exista, como vimos no vídeo sobre limites. E por causa dessa condição, existem algumas situações em que não é possível determinar a derivada. Por exemplo, se uma função não for contínua e tiver um salto no seu gráfico, então para algum valor de x não será possível chegar na reta tangente, porque a aproximação do segundo ponto até o primeiro, feita pela direita, vai levar a uma reta diferente do que a mesma aproximação pela esquerda. E então a derivada nesse ponto não existe. Uma outra situação especial é o que ocorre, por exemplo, na função módulo de x² menos 1. Ao tentar encontrar uma reta tangente no ponto 1, 0, vamos ter o mesmo problema de que a aproximação pela direita leva a uma reta diferente da aproximação pela esquerda, e então, de novo, a derivada nesse ponto não existe. De forma geral, uma função só é derivável nos pontos em que esse limite existe, o que significa, visualmente, que uma função derivável em todos os seus pontos não pode ter saltos nem partes pontiagudas no seu gráfico, ou seja, o gráfico deve ser contínuo e as mudanças de inclinação têm que ser suaves. Apesar de definir as derivadas como esse limite, na prática nós o deixamos de lado quando vamos derivar uma função. O que acontece é que aprendemos quais são as derivadas de algumas funções simples e algumas regras de derivação, como a derivada de uma soma, de um produto e de uma composição de funções,
para conseguirmos derivar quaisquer funções imediatamente, sem precisar passar pelo limite. A primeira derivada que aprendemos geralmente é a dos polinômios. Vejamos. A derivada de x é igual a 1, porque o coeficiente angular da função y igual a x é sempre 1. A derivada de x ao quadrado é igual a 2x, o que já vimos mais cedo. E aqui estão mais algumas derivadas com diferentes expoentes de x. Está evidente um padrão, que genericamente escrevemos dessa forma. A derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Junte isso a outros dois fatos. Número 1, que a derivada de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a derivada da função. Por exemplo, a derivada de 2x ao cubo é igual a 2 vezes 3x ao quadrado, ou 6x ao quadrado. E número 2, que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Por exemplo, a derivada de 3x elevado a 5 mais 4x ao cubo é igual a 15x elevado a 4 mais 12x ao quadrado. E você é capaz de derivar qualquer polinômio. Por exemplo, a derivada de x elevado a 4 mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 5 é igual a 4x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 6x mais 4 menos 0. Já que a partir de uma função podemos encontrar sua derivada, que também é uma função, então nada nos impede de derivar novamente e encontrar a derivada da derivada, ou como é chamada, a segunda derivada da função. E também podemos chegar na terceira, na quarta, na quinta e assim por diante. Uma observação interessante é que, já que ao derivar um polinômio, o seu grau diminui em uma unidade, então não importa quão grande seja o grau de um polinômio, se ele for derivado uma quantidade suficiente de vezes, o grau da função vai diminuindo até chegar na função constante igual a zero. E essa função, por sua vez, é a sua própria derivada, então nada vai mudar se continuarmos derivando.